Então, é só um bate-papinho assim, bem tranquilo, assim, sobre teatro, sobre arte, sobre cultura e principalmente tudo isso eu na ilha, assim. E assim, tipo, aí eu tenho pensado em algumas perguntas, e aí, como você disse, assim, pra não se perder, eu vou fazer essas perguntas e aí a gente vai levando a conversa, pode ficar à vontade. A primeira pergunta que eu fiz pra todos foi qual foi o seu primeiro contato que você teve assim com arte, com teatro em si, se foi fazendo, se foi vendo, se foi lendo, qual foi esse primeiro contato que você lembra assim? O primeiro contato foi vendo, mais especificamente o Festival Estudantil de 2005, se eu não estiver enganado. 2006, é isso. Com a Thalita, isso. Que na época eu namorava, uma menina que foi colega nossa no teatro também. Aí ela fez o festival 2006. Eu nem sabia o que era, não sabia nem que o Nai tinha grupo de teatro. Na época eu tinha 15 para 16 anos, meu negócio era só bola, jogar bola e tal. Aí ela, tô fazendo. O pessoal apareceu lá na escola, indicou, ela começou a fazer e chegou o dia da apresentação, eu fui lá. E achei muito interessante, gostei muito. Isso foi em 2006, e aí a partir disso, no mesmo ano, eu já comecei a frequentar o teatro, primeiro ali como amigo, chega aí e tal, sua namorada fulana, né? Pois é. Daí fiquei até 2010. Não, 2011, perdão. Janeiro de 2011 eu saí. Pois a sua entrada, ela é meio parecida com a minha. Tanto porque é que eu fui assistir o meu irmão no mesmo ano, em 2006. Isso. Ele estava fazendo uma outra peça. E eu fui me aproximando. Ele fazia Sonhos de Uma Noite de Verão e ela Fragmentos, isso. E aí eu fui me aproximando também porque eu era irmão dele, do Vinícius, vem. Inclusive a gente começou a entrar, a gente participou do festival do outro ano, né? Isso, como aí aluno, mas 2007. antes disso a gente já fazia espetáculos juntos, né? Lembra disso? Sim, nós já começamos acho que já em novembro de 2006, nós apresentamos Sonhos de Uma Noite de Verão. Aí na época eu fiz o Lisandro, acho que foi Lisandro. Era Lisandro e Demetrio, eu nunca lembro qual que eu fiz. Acho que eu fiz o Lisandro. Isso foi em novembro e já no outro ano nós fizemos... Isso foi apresentado aonde? Você lembra? Capu? Foi no próprio Fênix. No próprio Fênix. Isso foi em novembro daquele mesmo ano. Nesse mesmo ano que a gente entrou, em 2006, que o Vinícius fez o festival, a Thalita fez e a gente se aproximou no Fênix, aconteceu assim uma coisa bem triste na história do Fênix, que foi o acidente do Gordinho. Isso. Lembra que ele lá em Goiânia, a gente aqui fazendo muitas apresentações de muitas esquetes, né, teatrais, do assalto, Joseph Klimber, fazia uma caralhada de apresentações. Isso, inclusive o Joseph Klimber eu roubei do Derson. Que era você e o Derson, né? Sim, aí uma vez o Derson não pôde ir, só que como eu via muito, assistia muito a apresentação que tinha no YouTube, eu acabei decorando só de ver. E aí um dia precisou, manda o Carlos. E aí eu fui e fiquei. Aí depois a gente fez em um montão de coisas, um montão de lugares. Sim, vários. Você consegue lembrar vários lugares? Capu, geralmente na Cipate, né? Nesses lugares. Capu, nós fizemos na Quagril, fizemos também no Dia da Mulher para a Polícia Militar. Eu nem era polícia ainda. Nós fizemos um trabalho de faculdade que eu fiz. Lembro. Na época eu estudava contabilidade, tinha uma matéria de psicologia, e eu fiz um trabalho sobre motivação. E aí você me auxiliou, no final do trabalho a gente apresentava ele. Cara, foram vários lugares, dentro do Fênix nós apresentamos. Zilhões de vezes. Facto, Santa Isabel. Curva do Rio. No Curva do Rio. Sim. Que teve uma noite nos Empretecos, lembra? Isso, lembro. A gente fez 9 apresentações numa noite só. Sim, aí teve a Casa do Cavalo, Joseph. Todas as sketches que a gente tinha, a gente apresentou nessa noite. Exatamente. Essas sketches foi quando a gente teve ali o boom do YouTube, né? Assim, isso, porque o YouTube já existia há muito tempo, mas aqui pra nossa cidade eu acho que foi quando aconteceu essas apresentações. Assim. Não, na verdade não existia há muito tempo. O YouTube ele surgiu, não sei se no mundo, mas no Brasil ele surgiu em 2005. Que é o ano que a gente fez isso em 2006. Né? Isso, aí em 2006 a gente começou até a existir até os canais, né, de YouTube, aí o pessoal começou a jogar vídeo, aí começou
muitas empresas na época, muitas redes de televisão como SBT, Globo, não tinham canais no YouTube. Era alguém que gravava ali com o próprio videocassete linda e colocava passava para o computador e passava isso para algum canal da própria pessoa, só que depois foi sendo derrubado, né? Cada instituição hoje tem a sua plataforma ali. E essa apresentação específica, essas apresentações que nós tínhamos, foram retiradas do programa do Jô. Sim. Isso que foi pro canal do YouTube. Isso foi pro canal do YouTube, lá alguém postou, a gente começou a ver. Sabe que eu lembro? Esses vídeos nem eram muito linkados no YouTube e sim enviados via e-mail. Isso. Você lembra disso? Muitos também, muitos. Muitos. Você pegava não sei o que, clicava no e-mail, aparecia no link e você assistia. Nós somos um pouco... A gente é meio dinossauro dessa geração de hoje da internet, porque assim, a gente já é de uma época que eu, por exemplo, para acessar a internet na época de final de semana, na minha adolescência, era só lan house. E se você estivesse em casa, era viável você acessar só final de semana, porque gerava pulso no telefone, internet de escada. Mas aí a gente fez muitas apresentações com essas pegadas no YouTube, principalmente dos melhores do mundo. E depois, no outro ano, em 2007, a gente fez o festival. Isso. Cada um entrou num grupo. Eu entrei no grupo que o Zanei dirigiu e você entrou no grupo que o Adriano dirigiu. Era pra ser o Adriano mais alguém, só que ficou só o Adriano. Aí nós fizemos a peça Amor, I Love You. Eu era o Geraldo, um irmão bêbado ali. A trama é uma história de amor entre um rapaz e uma moça, que agora eu não lembro o nome dos personagens. Mas quem fez até o rapaz? Silvino e Roberta. Acho que era Roberta. Quem fazia a Roberta era também agora não vou lembrar. Tem ano pra caralho. A mente vai ficando velha, a mente não ajuda não. Mas quem fez o Silvino foi aquele rapaz que faleceu. Isso, o Wellington. Na época ele estava sendo cogitado para ganhar um prêmio como melhor ator. Tinha o Lucas também, que era muito cogitado. O Lucas, ele estava na Herdeira. Ele era do grupo do Robismar. O Robismar sempre dirigiu muito bem. Sim. A gente sabe disso. O Robismar dirigiu ele muito bem, ele estava muito bem também. Acabou que no final de tudo eu acabei ganhando o prêmio de melhor ator. Temos aqui na mesa um melhor ator. eu não tenho um prêmio de melhor ator até hoje, estou aí batalhando. Eu guardo o troféu até hoje em casa. Tem que guardar, isso é história. Isso junto com. Foi o único prêmio que eu ganhei no teatro, assim, individual, né? Tá lá junto com meus troféus de futebol, melhor goleiro de tal não sei o quê, campeão disso, são as medalhas aqui, outra ali, aí do ladinho tá guardado lá o troféuzinho, melhor ator. Isso é legal, porque ano passado a gente foi no Camarguinho pedir patrocínio e aí ele do nada sacou da gaveta dele um credencial de um festival que ele guarda até hoje. Assim, caramba, mano. Eu fiquei assim, bem emocionado, porque é muito massa quando a pessoa guarda isso como lembrança e registra. Eu tenho meu portfólio em casa até hoje, com algumas peças, alguns cartazes. Tá no meu guarda-roupa. Tenho até hoje o cartaz do festival estudantil que nós participamos. Depois, no mesmo ano. Amarelinho, né? Isso, no mesmo ano teve um na Cênico. Eu guardo isso até hoje. O na Cênico foi nesse mesmo ano também. Sim, o festival foi ali meio do ano, junho, julho. Acho que junho, né? E novembro, outubro, alguma coisa assim, já mais pro final do ano, teve o na Cênico. E nós representamos a peça Amor, I Love You. E aí, como a gente também entrou em várias depois, sim. A gente entrou depois na Herdeira. Sim, como o festival, muita gente sai, muita gente não quer ficar, às vezes não dá, acontece alguma coisa, alguma imprevista, a pessoa não continua no teatro, acabou que a gente acabou pegando muitas peças ali, eu acabei indo pra Herdeira também. Eu também fui pra Herdeira depois. Eu sei que acho que eu fiz uma participação. A gente também fez teatro como expressão de vida, lembra disso? Sim. Que o Robismar dirigiu, a Giovana fez com a gente. Sim, a Giovana, isso ela... Esse na Cênico foi topzera, né? Lembra disso? Sim, eu não... Foi um eventão. Foi quando eu conheci o Rogério, foi quando eu conheci a Helene. Que é o pessoal do Observantes, né? Porque era um evento que acontecia e que encontrava todo mundo, né? Falta isso, né? A gente tem um festival estudantil que a gente faz ainda.
mas a gente não tem uma amostra regional, uma amostra unaense. Que deveria ter, porque na época a tentativa, né, nessa época, era de linkar os grupos ali, de que a gente conhecesse. Tanto é que eu entrei no teatro em 2006, participei do festival 2007, e eu só fui descobrir que existiam outros grupos, filhos, observantes. Tinha o Gatu, lembra? Gatu, que era grupo amador de teatro universitário. Sim, do pessoal da Unimontes, Que tinha plantação de milho, eles fizeram perto. Nós fizemos o Joseph lá também, só pra lembrar. Verdade, no Unimontes também. Só conferir aqui, ver se tá contando. Tudo certo. Mas aí a gente fez, esse Nascene foi o ano que a gente dormiu lá e que o Zanei falou, quem tá aí? Lembra disso? Lembro. Lembra, esse ano foi muito bacana. Nós dormimos lá no Itapuã, ficamos lá acho que 4 dias, né? Período de festival era muito bom, né? A gente ficava de acampamento lá e passava a noite no espaço porque tinha luz, tinha som, coisa que era perigoso ser furtada, e aí a gente ficava por lá. E era muito, muito bacana essas noites, né? Essas peripécias que aconteciam. Unia mais o grupo também, a gente costumava fazer uma reuniãozinha ali depois tipo no sábado, depois da peça no sábado nós vamos reunir, vamos fazer um churrasco, eu lembro de um dos festivais que eu fui, que o churrasco ele foi feito na outra saída do Itapuã, que tem aquela entrada principal, e tem uma saída meio que de emergência pelo canto. Sim. Aí foi colocada a churrasqueira lá. Sim. Algumas outras vezes a gente pedia pizza e ficava por lá mesmo. Outras vezes a gente levava de casa alguma coisa. Sempre era assim. Você falou sobre a questão do Nascene, que era interessante, que tipo, você descobriu que tinha um montão de grupos que você nem sabia que existia. E na verdade o Rogério, por exemplo, me falou que o Nascene muitas vezes era o único momento que os outros grupos fora o Fênix tinham de se apresentar também, porque fazer um evento grande daquele tamanho era difícil. Sim, é muito difícil tipo, até hoje. Fazer um festival de 4 noites, 5 noites, alugar tudo. E muitas vezes os grupos não têm esse dinheiro, essa posição. Não, na época, assim, até hoje, né? Pedir patrocínio é muito complicado, porque a gente não tem muito auxílio, né, do Estado com relação a isso. E na época você tinha que ficar pedindo R$30 de um, 50 de outro. Eu lembro que o cartaz que era feito para esse evento era cheio de patrocínio. Parecia um catálogo. Parecia um catálogo, realmente. Usava-se ali 25% do cartaz só com vários patrocinadores. E às vezes a gente marcava com o cara, vou ir pegar o dinheiro tal dia. Eu já tinha mandado fazer há muito tempo o cartaz. Você chegava lá, não dá, aconteceu um imprevisto, não sei o quê. Aí o nome do cara ia lá pro cartaz, mas mesmo assim a gente não pegava o dinheiro, porque, enfim, aconteceu um imprevisto e tal. Isso era muito comum. Acontecia muito. E os eventos eram muito caros, por isso que a gente sempre levava cana. Assim, era muito difícil de fazer com que o público que ia conseguisse suprir todo o valor que era o evento, assim, porque a gente não tinha apoio, né? O apoio era bem pouco. E, sei lá, ainda é difícil. Aí você fez o festival de 2007 comigo, fizemos aí um montão de apresentações. Você falou que trabalhou até 2010 com teatro, 2011 já. 2011, acho que nós apresentamos a última peça que eu apresentei, que eu subi no palco, foi Tango City, salvo engano, foi janeiro de 2011, início ali de 2011, e aí no final do mês eu já fui embora. Isso já no Itapuã? Não, ou foi no Cicobi. Que teve até o Otani, né? Isso. O pessoal do Otani estava aqui. O pessoal do Otani estava aqui. Um deles entrou pra cena, fez uns malandros lá. Isso. Foi ele e aquele Glaudson que mora aqui perto. Sim, o Bafo de Cebola. Isso. O Bafo de Cebola era o nome do personagem, né? Porque ele tinha o bafo, não. Era o bafo. Eu lembro que ele entrou bafo de onça. Com uma cebola, fingindo que tava comendo ela. Foi bem engraçado. E quando você ficou lá no Fênix, você fez a primeira peça, foi Amor ao Viu? Assim, no festival. A primeira mesmo foi Sonhos de Onda de Verão. Já tava, né? Foi 2006. Aí você fez Amor ao Viu. Que mais de peça que você lembra? Você falou de Tango City. Tango City foi
Tango City também roubei o personagem do Desson. Porque você e o Desson são atores que caricatos, se né? As características a nossa expressão facial era muito expressão facial do rosto. Era muito, não é que era parecida, a gente exagerava muito. Então, o Desson tinha essa característica de ser muito expressivo facialmente falando. E eu também, eu acabava que pegava ali o mesmo rumo quando tinha alguma coisa expressiva, né, dele. Da mesma forma que o Murilo foi pegando todos os personagens que o Gordinho tinha, e eu fui pegando os personagens que o Zenei. Porque eram características parecidas. Eram atuações parecidas, características parecidas, então dava certo. Tango City foi muito boa, acho que nós fizemos 2 ou 3 apresentações. Você lembra dela onde? Você lembra do Cicobi? No Cicobi. Você não lembra em Uruana? Não, Uruana eu não fui. Você não foi em Uruana? Uruana eu não fui. Uruana foi o Júnior que te substituiu. Eu acho que Uruana já foi depois, eu já tava morando em Belo Horizonte. Eu dirigi Tango City depois e teve uma outra roupagem. Você foi jurado. Eu fui jurado do festival. Foi 2012. O cenário foi diferente. Isso, 2012. Um ano após eu ter saído, teve o festival e eu vim só pra ser o jurado. Eu lembro disso. Você fez também Hermanoteu na Terra de Godard. Sim, Hermanoteu na Terra de Godard. Godard. Peça dos Melhores do Mundo. Nós seguíamos, nós pegávamos muito essa questão dos Melhores do Mundo, a gente pegava muita ideia deles. E na época quase todos os personagens que o Helder Rodrigues faz, eu fazia. Justamente por essa questão de ser mais expressivo, ele é muito caricato. Eu também participei da escolinha. Verdade, a gente fez a escolinha no ano de 2008. Cara, eu não lembro lá. Foi porque, olha só, 2006 meu irmão participou do festival, 2007 foi a gente, 2008 foi a Elaine, minha primeira direção. Durante o festival a gente fez a escolinha do Fênix. Inclusive ela não pôde concorrer porque fazia a escolinha do Fênix. Falou esse B.O. Ah, sim, é verdade. Ela não pôde participar. E lembro que na época ainda ela poderia até ter ganhado. Que ela sempre foi muito boa atriz também, né? Lembro disso. A escolinha tem uma importância muito grande na minha vida. Porque assim, a gente, mais uma vez, pagando para trabalhar, todo domingo. Era 2.400 que a gente gastava por mês. Isso, na época, que hoje trazendo para valores de hoje, dobra-se ou, né, aí com a inflação aí devido a essa pandemia e tudo mais, talvez até triplique esse valor. Mas na época esses 2.400 era muito caro, a gente tinha que se desdobrar para conseguir esse dinheiro, patrocínio, como sempre. Eu acho que também na época, uma coisa que pesava muito era a edição, porque ali em 2008 nem todo mundo fazia edição. Hoje a gente faria. Se você entrar no YouTube hoje eu faria aquela edição. Hoje, se você entrar no YouTube e pesquisar lá um programa, um tutorial, você aprende facinho, mas na época... Hoje a gente fabricaria aquele... Sim, tranquilo. Às vezes captava, a gente editava. Para ter uma qualidade de imagem... Só pagaria a questão da vinculação. Para ter uma qualidade de imagem boa, talvez a gente pagaria ali só a vinculação e a questão dos câmeras, para ter uma qualidade boa de imagem. Mas a edição, que era o mais imagina, caro... 2.400 por mês, você compraria uma câmera por mês. Sim. Tá ligado? Tipo, uma T5i, T7i é 3.000. E tanto é que durou só uma temporada e foi custando. A gente ralou pra caramba, a gente ralou acho que de junho até novembro, dezembro. Isso, e era todo domingo. Eu acho que eu fiquei sem participar de uns 2, por umas questões pessoais que não fui. Mas enfim, foram ali 5, 6 meses de gravação praticamente. Todo domingo a gente estava lá, nós começamos a gravar no Senec. Lembro disso. Fizemos acho que 1 ou 2 gravações no máximo lá. Acho que foi só uma. Só uma? Acho que foi ainda com o professor Arlindo. Ele começou e fechou. Isso, ele começou. Ele esteve aqui em casa essa semana e a gente relembrou disso. Foi meu professor também no 2º grau lá no Danizeu. Aí depois nós passamos pro Jovemira, porque na época o Júnior era vice-diretor lá e aí conseguiu para que a gente não pudesse pagar e tal. E ficasse mais tranquilo, né? Ele já tinha
achava no espaço, ficava mais fácil. A gente gravou 6 meses e eu acho que a gente ficou bem um pouco mais conhecido, por causa que a TV chega mais nas casas do que as pessoas iam ao teatro, né? Sim, alguns. Eu lembro disso até hoje. Uma vez eu fui reconhecido na Caixa, pelo segurança da Caixa. Da Caixa que não? Eu era office boy na contabilidade e entrei para fazer um serviço lá na parte de FGTS. E o cara olhou pra mim e falou: você não é aquele menino lá da TV e tal? Aí eu lembro que eu cheguei brincando, falei: ó, virei artista, fui reconhecido. Aí na época o Rafael, que fazia o Tony Bibi, O Catatal. Catatal, Rafael Catatal, brincou, falou com a gente que ele foi reconhecido em Paracatu. Que passava lá também. E isso, como ele, na época acho que ele era entregador da Ricardo Eletro, e aí passava lá também, acho que passava aqui, na região, né, pela TV Rio Preto. E ele brincou, não, foi reconhecido lá em Paracatu, acho que foi até uma criança que reconheceu. Eu lembro que na época a gente trabalhava de garçom. Isso. Lembra disso? E que a gente mandava, principalmente o meu personagem mandava muito alô pro Besouro, né? O Besouro lá da Charlotte Buffet. Assistia todos os domingos e os garçons quase todos assistiam também, assim, eu achava massa. E a gente virava ali motivo de piada, mas claro, uma piada boa, respeitosa, ali dentro. E acabava que eles também eram fonte de piada pra gente, pra dentro da escolinha, né? Que levava, tipo, o Besouro virou um personagem da escolinha que não existia, mas acabou sendo existente. Era um amigo do meu personagem. Parecia ser fictício, mas ele existia, né? E isso era uma coisa também que atrapalhava, assim, entre aspas, porque a gente trabalhava todo sábado praticamente. De garçom. Começava ali, como era buffet, a gente tinha que chegar mais cedo, ajudar a arrumar salão e tal. Trabalhava ali de 7, 8 horas da noite até no outro dia, 6, 7 horas da manhã, porque não podia ir embora enquanto não lavasse tudo, enquanto não arrumasse tudo. E aí na parte da tarde dava pra só de dar uma namoradinha e 2 horas já tinha começado a gravação. Eu lembro que a gente saía de lá por volta de 7, 9 horas da noite. Isso, depende de como a gente rendia na gravação. Eu lembro que teve um dia que a gente saiu umas 9 horas porque uma menina, acho que ela era sobrinha do Rubens Mal, alguma coisa assim, ela errou 10 vezes a fala, você lembra? Ela errou 10 vezes a mesma. No quadro e aí nós escrevemos no quadro. Ela levantava, ai meu Deus, esqueci. Eu lembro que isso até virou motivo de piada lá. Ai, não tem ai não. Mas aquele período foi muito bom, assim, eu acho, tipo, a minha desenvoltura que eu tenho com as câmeras, eu acho que se deu ali, sabe? Aquele período de ficar na frente ali. Eu tô até pensando nisso agora, porque eu não olho muito pra câmera, eu não tenho muito essa desenvoltura, mas assim, dá uma noção, porque, por exemplo, eu poderia estar aqui falando com você agora, beleza, mas eu tenho a noção de que eu olho porque eu tenho que olhar pra câmera, por causa daquela época. Porque eles não cobravam, e aí, na época, o Itamar, que era um dos câmeras, não, repete, ele era o editor também, repete, não ficou bom, não tá olhando pra mim, entendeu? Olhou pra câmera errada. Olhou pra câmera errada, e a gente gravava só com 2 câmeras também, né? Tinha que ser mais, né? Sim, tinha que ser mais, só que também o valor não dava. Era o Itamar e quem que era o outro? Foi o Itamar e Gilson, foi o Itamar e um outro mais novinho do Itamar. Eu lembro mais desse Gilson. O Gilson trabalha na Record de Brasília. Tá. Eu nunca mais vi ele aqui. E a gente fez isso até dezembro e depois a gente fez mais peças, né? A gente fez o quê? Você não fez Tapé pros Porcos, você fez só São João de Verão, Tango City, Sonhos. Teve a Escolinha, teve e a Escolinha. Eu lembro uma vez também de um fato assim, que foi bem doido, que a gente, bem nessa época do Nascendo, 2007, que a gente tinha pego um trabalho com o pessoal da Primavia, lembra? Sim. Que tava rolando o festival, o Nascendo, que a gente terminou a noite lá e foi pro evento. Chegou lá e a gente foi fazer o assalto. Isso, era pra fazer o assalto. Era, né? Era pra fazer o assalto. Eu acho que foi um pouco parecido com a vez do Camarguinho. Lembra do... Lembro demais. Que deu uma merda do... Isso também tem que ser contado. Como diria Cebolinha, deu uma merda do caralho. Deu uma merda. Porque na Primavia, com o pessoal da Primavia, acho que era aniversário de
de um filho, era aniversário de criança, aniversário de um filho pula dele. pra todo mundo é lado lá, o povo E bêbado, todo cara. mundo já louco, cheio de tangue na mente. E chegamos pra fazer o assalto, mas todo mundo cagou pra gente, nós. ninguém olhou. Todo Nossa, mundo... foi horrível. Não, cara. foi horrível. E a gente tentando fazer, nada. E Zé Ney no meio de todo mundo. Aqui é o Zé Ney do grupo Central Fênix. Zé Ney, não adianta, mano. Tá todo mundo golado. Você acha que alguém vai dar a mínima pra nós três no meio do povo? A gente era nada. Não, mas essa vez foi, virou. A gente ficou triste, claro, mas virou motivo de piada depois. Mas mais hilário, que a do Camarguinho não tem. A do Camarguinho foi hilário, tem que ser contado. Porque foi eu, você, o Júnior e o Robismar. Nós quatro e o Camarguinho que dirigiu. Isso, e o Camarguinho. Aí isso, nós chegamos lá. Descendo pelo fundo. Você entrou pelo fundo. O que o Camarguinho queria? Que a gente fizesse uma surpresa para todo Os mundo, funcionários dele. para os funcionários, para apresentar a peça. Só que não deu certo. Porque você tinha que chegar Assaltando, né? fingindo que estava assaltando, e aí alguém ia gritar. Ele combinou, acho que com alguma das mulheres, alguém gritar polícia. E aí ia entrar eu e o Júnior de polícia. Sem Zé Ney. Eu e Zé Ney? O Júnior não foi. Ia entrar eu e Zé Ney de polícia e fazer a peça. Só que quando você entrou, com aquela cara de malandro, touca, O zóio fundo. nós fizemos, brinco. eu lembro dessa maquiagem, que nós fizemos uma maquiagem de você que você ficava com o olho fundo, parecendo um caqueiro. Você já é magro, aí o negócio desandou, o cara pulou em cima de você tentando tirar a arma. Eu lembro, sua arma toda quebrada, a arma na ponta Nossa, quebrada, eu de lembro brinquedo, o cara avançando em mim pra tirar a arma. Eu lembro que eu tava aqui com a mão que sim, e eu falo, larga, seu não sei o que. E o Camarguinho teve que separar, né, velho? Sim, não, eu gente, lembro. teatro. Aí eu lembro que teve uma senhora que passou mal, foi lá pra dentro quase desmaiada lá pra Teve casa. uma mãe que colocou o menino dentro de uma caixa. Isso! Lembra disso? Lembro. Uma caixa, daquelas caixas de colocar roupa de madeira, Isso, sabe? eu tenho uma Tipo caixa uma dessa lá em cômoda casa. zona. Eu tenho uma caixa dessa. Todo mundo ficou desesperado e aí não deu certo, a gente nunca mais quis fazer nesse estilo de surpresa, de né? surpresa. Tem Não, que a gente avisar. vai ter um teatro aqui, porque, sei lá, Deus não tivesse alguém armado, você tinha tomado um tiro. Tinha, com certeza. Com certeza. E olha que a arma era uma arma quebrada, que a gente já por preocupação... Se tivesse um policial, Sim. um policial ali, desavisado. Mas eu ainda lembro que no meio do caminho a gente perguntou, tem alguém que é policial, tem alguém que vai estar Mas armado? ninguém vai Corre estar risco. armado não, né? Porque pode acontecer. E aconteceu do cara avançar em mim. Isso. Não sei como é que ele não me deu um murrão, porque ele era muito mais forte que eu lembro disso. Qualquer pessoa é mais forte que eu. Mas eu lembro que ele era muito mais forte que eu e, porra, depois disso a gente não fez mais assim. Outro dia que a gente também fez uma peça, não sei se você tava na atuação, mas Fragmentos você já fez ela? Eu fiz fragmentos. No Itapuã pro Léo Clube, você participou? Você participou da produção. Eu tava na produção, nesse dia eu tava na produção. Você lembra que o dia que o cara me levou pra comer esse sanduíche? Exatamente nesse dia, eu lembro. Era uma certa surpresa também, Pro Léo. mas a gente já vinha com um segmento de apresentações durante a semana para eles. Eles fizeram um evento aqui, acho que de uns 5 ou 6 dias. Era Acho um que durou- encontrão, né? Isso. Da regional. Acho que vinha gente até de Dores do Indaiá, que é longe pra caceta. Veio gente de Paracatu, João Pinheiro. Tanto é que o Itapuã tava lotado. Tinha muita gente. Tinha muita gente. E acho que ficou na porta ali você, Thalita, Clédina. Não lembro quem mais. Eu lembro que tava uns 4, 5. Eu lembro que era eu Thalita, Clédina, Zé Ney, Júnior e Murilo. Isso, eu fiquei na produção. Adriano também. Aí produção. quase. Isso, eu e Adriano. Aí nesse dia o cara. Nós não contamos, né, pro pessoal ali, mas vocês ficaram na porta pedindo dinheiro. Entre aspas, né? Pedindo dinheiro como se fosse alguns moradores de rua. E aí eu lembro que na hora de apresentar, você tava lá comendo esse cachorro quente. E o cara te levou lá, pagou e você não sabe do personagem nenhuma. Sabe o que foi doido? É porque eu abordei, não sei se você lembra,
no salão em cima tava acontecendo a peça, mas embaixo, isso era uma sexta-feira, tava rolando um forró do caralho. O forrozão do som. Sim. Sempre tinha esse forró. Aí passou um tio, assim, sabe? Pensei, olhei pra ele e falei assim, eu acho que esse cara eu vou ganhar um dinheiro dele. E assim, eu falei assim, vou abordar ele. Abordei, eu falei, moço, pelo amor de Deus, me dá um dinheiro, tem uns 3 dias que eu não como, não sei o quê. Aí eu falei assim, sério que você tá com fome? Assim, tô morrendo de fome, eu tô quase caindo, não sei o quê. E segurando ali no canal. Aí você magro pra caralho. Magro pra caralho, era fácil mostrar que eu tava passando fome, né? Daí eu olhei pra ele e ele falou assim, tá, não vou te dar dinheiro não, mas eu vou comprar um sanduíche pra você. Eu falei assim, agora fodeu. Tem que seguir, né? Tem que seguir no personagem. Aí, ali, pouco acima do Catuaba tinha um Jax. Isso. E no Jax ali, ele tinha um sanduíchezinho ali. Duas casas acima do Catuaba. Do Catuaba. E aí, ele falou assim, aí eu banquei o cara humilde ainda. Qual sanduíche você quer? Não, só pode ser um pão mesmo, normal, um pão pequeno. Então, já tá mal, não sei o quê. E aí, não, vou te pagar o maior. Ele pagou o maior. Aí gastou tipo uns 15, 20 minutos pra ficar pronto, né? E eu segurando ali, né? E aí o cara pagou e sentou comigo, assim, começou a prosear comigo e o Adriano chegou. O Adriano já era uma figura conhecida, a gente não era, a gente tava começando o teatro ali naquele ano. Tinha um ano só que a gente O Adriano já tinha ali mais ou menos uns 6, 7 anos de teatro. Então ele era conhecido por tudo quanto era a encenação de Cristo, né? Ele já fazia ali. Que eles fazem, o Adriano já tinha participado várias vezes. Aí o cara olhou pro Adriano e falou assim, eu te conheço. Eu falei assim, puta merda, agora caiu tudo. Vai ligar ele que ele faz teatro, eu sou também ator, essa maquiagem aí vai me dar ali um murrão, né? Aí eu pensei rapidão, velho. Pensei, como que eu vou sair dessa? E eu pensei, ele trabalha na merenda escolar. E na época o Adriano trabalhava na merenda escolar. Aí eu falei assim, a gente se conhece porque eu fui lá pedir uma cesta básica pra ele. E aí eu peguei o sanduichão e saí doido assim na rua e fui pra peça. E eu lembro que teve uma mulher, eu acho que você tava junto, eu acho que ainda sei que respondeu ela, falou assim, nossa, vocês é um sacana, eu tinha só 20 reais no bolso e eu quase dei os 20 reais pra vocês, achando que vocês estavam precisando. Lembra? Aí ela falou assim, e por que você não deu? Lembra? Essa menina era do Léo Clube, ela tinha vindo de fora. E a gente já tinha feito algumas peças já pra eles, algumas dessas, a gente fez muitas dessas esquetes. E a gente já tinha feito algumas e ela não reconheceu devido à maquiagem, devido à roupa. À noite no chão. Isso, e tava todo mundo descalço. Vocês fizeram mesmo ali como se fosse algo real. Qualquer um que passasse achava realmente que era verdade. Um ou outro que ligava, não, pô, pessoal do teatro, um outro que conhecia talvez. Na época a Thalita tinha o cabelão vermelho, aí o pessoal ligava muito isso. Como assim, essa mulher moradora de rua com cabelo vermelho, ela não tem dinheiro pra comprar uma comida, mas tem dinheiro pra comprar uma tinta, então... E o cabelo dela sempre tava na risca, né? Sim, só que aí ela sempre bagunçava muito. Mas ela sempre de cabelo vermelho, então o pessoal linkava aí nessa questão. Mas ficava muito real, muito real. O vizinho meu chamado Flávio, que ele me viu lá, eu era novinho, ele me viu e me perguntou se minha mãe sabia que eu tava naquela situação. Teve uma outra vez lá em BH, você viajou com a gente? Não, BH eu não viajei. Na época eu já, acho que eu já estava na faculdade e o trabalho também não... Aí trabalho, faculdade, foi justamente na época que eu mais distanciei do teatro, 2009. Com essa mesma peça aconteceu a mesma coisa, a gente apresentou lá em Venda Nova, em BH, no Sesc, e tem aqueles guardinhas de ronda, e a gente apresentou, a gente recebia uma fitinha pelo evento. Era a Conferência da Educação, Conferência Estadual da Educação, lembro disso. E aí a gente recebia uma fitinha do clube, só que a gente tirou porque a gente passava por morador de rua, não tem como a gente fingir com uma fitinha, né? E aí a gente tirou, falamos lá na diretoria e falamos, a gente vai ter que tirar por causa da peça, depois a gente vai ter que ter outra. Aí ele falou, não, a gente arruma. A gente tirou e o guardinha queria tirar a gente de dentro do clube. Eu lembro dessa história, mas eu não estava presente. A gente nas escadas atrapalhando o evento, o pessoal chegando pro evento e a gente que era a atração do evento, né? E aí o guardinha chegou e falou, olha, vocês não podem ficar aqui. E aí eu fui e falei pra ele, olha, nós somos atores, a gente tá aqui, inclusive a gente retirou as nossas nesse momento tem que sair do personagem, né? Tem que chegar e falar, senão vai mandar a gente embora, né? E aí aconteceu isso também, de confusão, de confundir, né? Confundir a gente e querer deixar a gente sair.
Mas vamos lá, você assistiu quais espetáculos da Companhia Pé na Estrada? Da companhia eu já assisti Sonhos, a remontagem que vocês fizeram. Assisti aquela ali no Caídos. Gaivota? Gaivota. Você assistiu aqui e assistiu lá no Cepasa? Isso, assisti aqui, assisti no Cepasa também. Assistiu aqui também? Aqui também. A Gaivota aqui? Assisti aqui. Ah, que bom. Assisti aqui, assisti no Cepasa, assisti no... Porque a de lá foi ruim e a de lá foi péssima. Aqui foi, tipo, volta de onde tava começando o espetáculo, 2 horas e tanto, né? No Cepasa eu tava doido. Demorava demais. Doido de droga na cabeça. Mas naquela do Cepasa foi que eu levei a Márcia, que eu te falei, que é minha colega de faculdade. Foi engraçado que só, atriz. mas foi, tipo, todo tecnicamente errado. Tipo, eu fiz muita loucura. E aqui já foi, acho que todos os espetáculos aqui foi bom da Gaivota. Eu acho que eu tinha chegado no lugar. Aqui eu vi Sonhos, até no dia dos Sonhos foi o dia que você caiu aqui da árvore. Caralho, você tava no dia. Eu tava, depois você mostrou no meio da peça, você levantou, tava tudo rasgado. Foi na perna, né? Foi, ficou uma cicatriz desse tamanho assim. Isso. Eu caí daqui de cima desse pé de manga, né? Sonhos eu vi uma vez e Gaivota umas 3. Não, gostei pra caramba, ficou muito bom. Até se emocionou, me emocionei. Tinha muito tempo que eu não assistia teatro. Tinha muito tempo mesmo. Você não conhecia o trabalho nosso também? Não conhecia. Eu ia ver a Farofa, mas eu lembro que por escala de trabalho não deu. Isso, mas esses dois eu conheço. E o que você achou do #Sonhos, já que você já fez Som de Noite de Verão, conhecia o texto? Pelo menos o texto que o Júnior nos deixou disponível, né, que é a adaptação dele. E o nosso, né? O que você consegue ver, características, você consegue ver o que você vê? Dá pra ver algumas mudanças. Eu acho que quando vocês tentaram introduzir o Pietro, ficou muito legal, ficou muito bacana. Eu acho que trouxe para um lado mais família. Eu acho que as pessoas que estavam vendo aqui no dia se identificaram também um pouco. Eu gostei bastante. Porque não que a versão que nós fizemos tenha sido engessada, mas acho que a versão de vocês ficou um pouco mais leve. Ela ficou mais natural. Livre, né? Ela é bem livre, natural. A gente tinha muito uma auto-identificação com cada personagem. Eu acho que dava também, na versão de vocês, eu acho que dava mais uma licença poética para a pessoa poder improvisar se ela quisesse. Agora o nosso não. Lá no Fênix, a vez que eu fiz, era o texto e pronto, e não tinha como você improvisar, você fazer. A improvisação que acontecia era a improvisação da cena que acontecia ali no acaso, né? Isso. Não da criação mesmo, em cena. Porque os Sonhos, eu fiz ela em 2006, quando eu entrei pro teatro. Na verdade, a gente entrou efetivamente depois do festival. 2007, nós ficamos perambulando, vamos dizer assim, estágio, fazendo estágio. Aí, em 2010... Descer, meu filho aqui. Pode descer, filho. Vai. Cuidado. Tchau. Olha aqui no olho. Cuidado, que eu desço sozinho, caralho. Eu ajudei a construir essa casa aqui, tá ligado? Mas enfim, em 2006 eu fiz ela. Eu fui reapresentá-la em 2010, que eu até postei as fotos no grupo lá que você criou do Facebook. Foi lá no... Foi na Facto, onde é o Cine hoje. Cine. Foi lugar pra... ruim de apresentar, né? Acústica péssima. Não é porque o lugar é ruim, é pro teatro só, sabe? O local é bom. E tem a questão da lembrança que ali era um velório, né? Já enterrei várias pessoas que eu gostava ali. E lá é muito quente também. Se eu não estiver enganado, eu acho que eu trabalhei lá uma vez de garçom. Também já. Ali é abafadíssimo. Eu lembro que o forno da cozinha. O interessante dessa apresentação de 2010 é que tinha uma mulher intérprete de Libras. É maravilhoso. Porque nós apresentamos para a Secretaria de Educação Municipal. E de Saúde, eu acho. Isso. Era uma questão de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis. Isso. Porque tinha umas camisinhas, né? A gente botou, lembra disso? Isso. Que eu chegava com uma camisinha desse tamanho, não sei o quê. E era meio que foi introduzido no espetáculo ele com essa camisinha para fazer alusão ao assunto, né, na época. E eu lembro que
essa intérprete ficou lá o tempo todo, e de vez em quando a gente falava uns palavrões, e ela meio que ria na hora de, se você olhasse pra ela meio que ria na hora de tentar transmitir aquilo pro pessoal. Mas essa apresentação já foi bem melhor, foi bem bacana. Porque 2010, pra mim, foi o melhor ano que eu tive no teatro, fora 2007, que nós tivemos o Nascendo, que eu ganhei o prêmio de melhor ator no festival. Porque 2010, apesar de continuar na faculdade, eu não estava trabalhando, eu estava só estudando e me preparando para concursos. 2010 foi um ano também do ponto de cultura, né? Sim, em 2010 eu abracei muita coisa. Tanto mais do ponto de cultura, aí começou a ter aula de violão, começou a ter aula de pintura, a gente começou junto. Fiz algumas aulas de violão também, mas coordenação motora me livre, então eu fico igual Chaves. Toca a mão direita, aí toca de cá, aí vai pegar de cá e esquece de cá. Mas toca de cá e esquece de cá. É nesse naipe, é disso aí pra pior. Então não deu muito certo, mas o professor era muito bom. Muita gente aprendeu muito. Sim. Eu sei muito. Maestro Elias, né, velho? O cara realmente é muito bom. Eu acho que se você der dois pedaços de pedra, ele faz um som. Ele é o cara. Tanto é que em 2010 a gente fez essa apresentação de sonhos. Aí que veio a ideia do Hermanoteu, que nós fizemos no Itapuã, que foi muito bom. Uma história bacana dessa Hermanoteu é que o Samuel Sacomã chegou numa bicicletinha, numa monareta, e eu tinha que entrar e avisar que a rainha estava chegando. Eu não combinei com ninguém, fiz aquilo ali de improviso na hora. Entrei com a monareta, eu ainda lembro que eu passei o cadeado aqui no braço. Você fazia igual o Cláudio Júnior. O Cláudio Júnior tinha essa mania de chegar lá com a bicicleta e trancar na frente da gente, a reunião aqui. Eu lembro que você passava no meio da serragem, devagarzinho com aquela bicicleta. Custando andar. Descia, botava o tripé, abria o cadeado, colocava o cadeado e levantava a corneta e fazia. E eu ia dar um tapa no seu saco. Isso, teve isso também. E essa vez especificamente, a gente não tinha combinado, porque na noite anterior nós tínhamos apresentado. Sim. E eu não fiz isso. É porque o Samuel veio no outro dia. Aí no outro dia ele foi de bike. Ele chegou de bike e eu fiquei lá, na minha. Quando foi a minha hora de entrar, eu lembro que eu ainda demorei a entrar, porque eu tava decidindo, eu entro ou não entro. Não vou. Passei a mão na bicicleta e vambora. E tinha o cadeado lá, enrolei o cadeado aqui e entrei. Eu lembro que na cena, você tinha que ajoelhar, porque a rainha tava chegando. E você obrigava o Hermanoteu, que era o Júnior, a ajoelhar também. Só que você ajoelhou e começou a rir. Você não ficou ajoelhado. Eu fiquei rindo, você agachou e ficou rindo. E acho que eu lembro que aí foi aí que você me deu o tapão com a espada, que acertou no meu saco. Eu era o Isaac, né? Isso, sério, você fazia o Isaac. Isaac, besoinho. Era o único momento que você não fazia o Helder Rodrigues na peça. Isso, era o único momento que eu não fazia o Helder. O restante, todos eu fiz o personagem do Helder. Não, o Diabo também não. É verdade, eu fiz. O Diabo, você fez o Diabo. Aí eu acabei pegando um outro personagem aqui ali. Nem sei por que a gente fez essa divisão. Eu acho que... Não sei, eu acho que é porque... Eu acho que é por causa que a gente gostava já dos personagens. Acho que alguém pediu, não, deixa eu fazer tal. Eu falava, eu queria fazer o Capeta e o César. Por exemplo, o César eu já brincava, fazia aquele jeitinho. Então, eu acho que foi mais por isso. Na hora da corneta do César, que também o Helder fazia. Eu lembro que a gente brincava bastante. Nós fizemos essa parte, num evento. Na Unimontes, nós fizemos em outro evento lá numa chácara aqui no setor de mansões. Lembra disso? Não. Eu lembro, na época, eu estava namorando a Natália, a gente estava junto, eu lembro que foi lá. Foi eu, você, o Júnior, e a gente usou, eu acho que era um evento dos agentes penitenciários. Agora eu lembro. Lembrou? É na chácara, chácara Oasis. Isso. Onde foi a minha formatura. Não lembro qual da chácara, mas exatamente. Foi de tardezinha. Aí nós apresentamos e usamos isso para divulgar a peça, né? Que muita gente veio. Quando é, que dia que é, quanto é o ingresso. Eu acho que a peça era um mês depois. Eu acho que a gente pegou uns fragmentos e apresentou nesses dois lugares mesmo. Isso. A Unimontes lá, agora eu lembrei. Muita gente gostou, já perguntou do ingresso. Foi a convite do Eugênio na época, se não me engano.
o Eugênio que é vereador hoje? Sim. Ele sempre mexeu com a associação deles, né? Sindicato, não sei, associação. E voltando aqui, você assistiu Sonhos e assistiu... Foi o seu primeiro contato com o teatro de quintal. A gente sempre apresentou em teatro, sei lá, Itapuã, a gente falou em outros lugares, mas nunca espaço igual a esse. E você viu a Gaivota, assim. O que você vê de diferença de um espetáculo pro outro? O que você vê de proposta? Sei lá, os Sonhos era mais pegado nesse sentido, esse aqui eu já senti uma outra coisa. O que você acha que tem pontos positivos, pontos negativos? O que você gostou, o que você não gostou? Diz pra nós aí. Não, gostei muito das duas, como falei, a Sonhos, com o jeito que vocês fizeram, deu um ar mais família, bem interessante. Já a Gaivota, ela mostra um lado mais maluco, e tem também a questão no final do suicídio. A gente está aí no Setembro Amarelo, vai fazer parte já faz parte, né, da minha profissão, atender ocorrências desse gênero. Tanto como policial quanto psicólogo. Mas vai fazer quando eu for psicólogo, que aí entra a questão da prevenção. E não é porque eu estou estudando hoje para me tornar psicólogo que eu vou só mexer com essa prevenção após a formatura, né? Só após me tornar profissional da psicologia. Tem que ser antes. Eu já tive um problema depressivo, fiquei muito tempo sem trabalhar. E quando se traz essa temática, ainda mais agora passando por esse período, né, esse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo, traz algumas reflexões pra gente. Olhando a peça, eu vi aquela peça como uma pessoa comum, como um policial militar, ex-integrante do grupo teatral Fênix, e já depois de um tempo eu vi ela como o Júnior, o Carlos Júnior, o Carlos que hoje faz psicologia e está no quarto semestre. Então quando você olha aquilo, você vê que ele acaba fazendo aquilo por um certo rola um certo abandono ali da familiar, né? Da mãe. Rola um certo abandono da mãe dele. Ele carrega, né, algumas melancolias, vamos dizer assim. Ele vem carregando aquilo que acaba levando ele ao suicídio. Então a gente tem que ter eu acho que esse tipo de reflexão é muito válida, não só pelo Setembro Amarelo, mas por uma questão social, porque a gente vive hoje numa sociedade muito doente. A gente tem uma sociedade adoecida mentalmente falando e que, infelizmente, por preconceito, por má informação, ainda existe aquela questão do para de ser mulherzinha, é frescura, isso é só uma fase, vai caçar outra mulher ou caçar outro namorado, uma pessoa, que você esquece isso. Uma pessoa que fica depressiva ali por um termo de relacionamento. Quando você arruma outra pessoa, você esquece. A pessoa perdeu o emprego, não, você tem que ir à luta, caçar outro emprego e tal. Então, a gente está vivendo um momento em que a nossa sociedade está adoecida e que as pessoas não aceitam. A psicologia é uma ciência nova. A psicologia ela surgiu no final do século XIX. Muito novo para a sociedade. Sim, muito novo. Já existia ali, vamos dizer, se você pegar alguma coisa na história, já existia há muitos anos atrás o estudo do comportamento de animais. Aí, depois de um tempo, o pai da psicologia, todo mundo acha que, quando vai se falar em psicologia, é Freud. Freud é o inventor da psicanálise. Era um fodão, o único cara que conseguiu se autoanalisar. Ninguém nunca mais acho que dará conta de fazer isso. Mas Freud foi o pai da psicanálise. Foi o pai, né, entre aspas, da psicologia Wundt. E foi um estudioso alemão, começou a estudar no laboratório essa questão do comportamento, que hoje não é mais usado na psicologia, mas enfim, é um embrião, começou ali. E aí depois veio outras pesquisas de comportamento, e aí veio a psicanálise com relação a Freud, e aí depois a gente parte para Carl Rogers, que é um dos inventores do TCC, que é terapia comportamental, e a Gestalt também. Enfim, essas... Já estou trazendo aqui pro lado da psicologia, mas... Não, na minha edição eu vou botar uma interrogação assim, quem são esses? Mas enfim... Não, mas assim... saber, sim. São pessoas que
tiraram muito tempo da vida pra estudar o ser humano. Estudar como é que é a outra pessoa, né? Estudar então, o ser humano. E quando a gente olha a Gaivota, a gente vê tudo que aconteceu na vida do personagem principal, qual é o nome do personagem principal? Corte. Do Corte, quando a gente vê tudo que aconteceu e o que leva ele ao suicídio, a gente vê que tem alguma coisa ali que poderia ser evitado? Poderia. Entendeu? Quando a gente vai analisar por essa questão. Nossa, tipo, a nossa peça principalmente, porque o original é diferente, né? Ela também tem Sim. a mesma pegada. O Corte morre, a Arcadina é uma grande atriz, tem todos aqueles personagens mais outros. Mas na nossa, a gente fez questão de deixar claro que desde novo a mãe era muito prega com o filho, né? Tipo, quando a gente volta com o Felipe lá, quando ele tinha 9 anos de idade, contando um poeminha, né? Primeiro a professora corta ele, porque professoras não façam isso. Deixa seus alunos fazer os poemas que eles querem fazer. Se é triste, se é alegre, deixa eles fazer. E o personagem, o Costa, faz isso, né? Tipo, ele faz um poema, só que a professora disse que é muito melancólico, triste, não sei o quê. E aí ele vai e faz um Carlos Drummond de Andrade, entendeu? Então já desde o início ele já é podado. Aí a mãe vai lá ver ele assistir, atrapalha a peça dele e ainda pior, humilha ele, bate nele na frente de todo mundo. Então desde novo ele já é derrubado. Aí tem a relação com a namorada, com a Nina, que o namorado da mãe dela toma. Aí tem a questão do tio, que ele vê como pai, mas que vê que ele também é frustrado, que ele queria ser artista, mas não é. Então ele parece ser um imã, sabe? Das energias, de tudo que acontece ali. Não de energia, não acredito porra nenhuma disso. Mas de tudo que é de ruim ali, de tudo que é de manifestação, de que é possível, era centrado nele, né? Isso tem muito a ver, por exemplo, também com as questões das neuroses sociais. Já voltando para psicologia, vamos aqui, já que eu tô estudando, vamos falar. A Gaivota, por exemplo, tinha que ser um espetáculo que a Facisa, né? Que tem sim, Facisa, deveria, tipo, contratar para assistir, na moral. Tipo, ver e usar como trabalho de faculdade. Sim, poderia. Tipo, olhar, analisar e falar, o que tem aqui? O que de estudo a gente pode tirar dessa peça? Quem que fulano, esse cara que você acabou de dizer, diz sobre esse comportamento? O que Beltrano diz agora ao contrário, a Arcádina? Porque não é só analisar o Corte que suicidou, também precisa analisar a Arcádina, que é a mãe. Por que ela é daquele jeito? Você acha que ela quer ser daquele jeito? Possivelmente. A relação dele, por exemplo, a gente já pode trazer para o complexo de Édipo. Que é algo que o Freud traz, que que é uma peça de teatro. Sim, que é uma peça de teatro muito boa também. A gente chegou a começar a ensaiar ela, mas nós não fizemos. A gente viu montada pelo Murilo. Mas a gente não chegou a fazer. Mas trazendo assim pro lado da psicologia, a gente vê que, se eu não estiver enganado, tem um texto do Freud que ele traz a seguinte frase: viver em liberdade é uma eterna repressão. E por que dele usar essa frase? Freud começou a estudar as neuroses. Quando ele era um médico neurologista, ele começou a estudar as neuroses. E basicamente, né, vamos resumir, as neuroses sociais são desejos reprimidos. E aí quando a gente olha para o Corte e vê o que levou ele, a vida dele, ele teve muitos desejos que ele não pôde seguir. Né? O tio dele, por exemplo, aquele desejo de ser artista, eu, como qualquer moleque ali, quando era moleque, criancinha, queria ser jogador de futebol e tal. Tem muita gente que desenvolve quadros depressivos assim, absurdos, por não conseguir realizar os seus desejos. E acaba se criando ali essa certa neurose, o adoecimento mental vem, depressão carrega a pessoa e pode levar ao suicídio. Você observou que os personagens da Gaivota tinham um remédio em cena? Sim, a maioria deles tomavam. Tem muita gente que é contra, né, o antidepressivo e tudo mais, mas o personagem lá da Cepasa, acho que eu lembro da personagem que a Sara fazia tomando, eu lembro da personagem que a Elaine fazia tomando, eu lembro, acho que o seu tomava também. Eu acho que o único que não tomava era a Elaine. A Elaine não tomava? Não, o resto tudo tomava. O Felipe, enquanto falava da Gaivota, ele botava na mão e comia, tomava um remédio.
Eu lembro que alguns tinham, agora... A gente fazia ali essa crítica, né? A sociedade doente. Ué, hoje... E também uma crítica, sei lá, talvez a fábrica farmacêutica. A indústria farmacêutica, meus colegas farmacêuticos que não me escutem, né? Mas assim, eu ainda estou estudando, apenas no quarto período, sou um mero desconhecedor do assunto. Eu costumo brincar assim, usar essa palavra, porque eu estou começando ainda. Mas, por exemplo, a minha terapeuta, a gente já teve alguns papos sobre essa questão de tomar antidepressivo. Eu tenho alguns professores que são totalmente contra, eu tenho alguns professores que são a favor. Porque alguns até viciam, né? Questão da droga lícita, né? Alguns viciam que a pessoa não consegue mais dormir sem, acorda de manhã tem que tomar. Eu já tomei antidepressivo durante um tempo, fiquei, acho que mais ou menos uns... Você fica lânguido quando você tomava? Na verdade, o que eu tomava me deixava um pouco mais alerta, porque eu acordava mal, assim, com uma vontade de ficar na cama. Em uma das épocas que eu fiquei meio mal, eu cheguei a acordar tipo 6, 7 horas da manhã e ficar na cama até meio-dia, enquanto não desse fome eu não levantava. Então eu tinha que tomar pra dar uma melhorada. Mas eu acabei buscando a terapia como ajuda. Eu comecei já direto tomando o antidepressivo e aí consegui começar a terapia. E aí busquei algumas outras formas, né? Na época eu estava sem praticando atividade física, eu voltei a praticar. Voltei a fazer algumas outras coisas, na época eu estava sem trabalhar, acho que fiquei mais ou menos uns 3 meses sem trabalhar, realmente eu estava muito mal nessa época, mas aí fui melhorando com a psicoterapia e com algumas outras terapias, né, que principalmente a atividade física, que pra mim resolveu, mas é aquela questão, que resolve pra mim não resolve pra você, né? Nem todo mundo utilizaria as mesmas coisas. A Gaivota a gente foi pra Ponte Nova com ela. Eu acho que Gaivota é o espetáculo mais maduro que a gente teve, assim, da relação. Foi o que vocês mais fizeram também, né? Foi, a gente apresentou bastante, a gente apresentou 16 vezes. Né? E depois a gente veio com a Farofa, você não viu a Farofa. Você viu só fotos, você viu... Foto, eu vi vídeos, vocês apresentaram lá no Parque Expulsão, não foi? Eu vi alguns vídeos, mas foi bem pouco. Tá, acho que estamos terminando a nossa conversa, mas antes disso eu queria fazer, acho que 2 perguntas. Assim. A primeira é saber de você o que o teatro te fez na vida. Tipo, o que é você como estudante. Você me falou aí, por exemplo, que viu uma peça como Carlos, ex-ator, não sei o que, e depois viu uma como aluno, estudante de psicologia. E também como PM, como pessoa mesmo, o que o teatro te trouxe? Eu vou resumir isso tudo numa resposta só, porque assim, o teatro ele me ajudou bastante. Eu fui criado por uma mãe que, ao mesmo tempo que ela era um pouco à frente ao seu tempo, que ela já era feminista. Por si só, né? Você conheceu ela, sabe muito bem de quem eu estou falando. Ao mesmo tempo, eu também fui criado por uma mãe que tinha uma cultura totalmente diferente. Uma cultura mais de pessoa do interior, uma cultura até um pouco mais preconceituosa. Por mais que minha mãe tentasse tirar alguma coisa, alguns preconceitos da gente, mostrar pra gente que o mundo não é só o que a gente vive e tem muita coisa lá fora, o teatro me ajudou nisso, a perder preconceitos. Muito, muito, muito. Por exemplo, o personagem que eu fiz na escolinha, que a gente falou mais cedo. Eu era o cover do Seu Peru, que é da escolinha do professor Raimundo. Então eu fazia bichinha lá da nossa escolinha. E querendo ou não, por questões de amizade, você tá ali naquele local, você acaba pegando um pouco ali daquela visão. E a maioria dos meus colegas todos tinham muito preconceito. E eu acabei perdendo um pouco desse preconceito ali naquela época. Já saiu algum vídeo desse pra, sei lá, algum colega de trabalho, PM, por exemplo? De alguém já viu? Já, e eu sempre respondo do mesmo jeito. Isso foi um trabalho, eu não vejo problema nenhum que eu fiz. Eu me orgulho do que eu fiz no teatro, não tenho problema. Mas, infelizmente, muitas pessoas não entendem isso. Olha como, nossa, você fazia uma bichinha, você fazia teatro. Só de fazer teatro você já acha que só tem gay, puta e drogado
assim, a visão, né? Eu só não das sou pessoas. gay, porque eu já sou puto e drogado, então sou bem putão e drogado. Qual que é o nome daquela peça que acho que a Thalita fazia, a personagem, que ela falava, na minha carteirinha veio escrito prostituta, que vem lá do militarismo. Tinha uma peça com essa cena. Aí era o próprio Fragmentos. Não, pô. Não, era o que então? Eu lembro que tinha uma peça que era baseada ali mais ou menos nos anos 70, ainda época de repressão, ditadura militar, e a Thalita na cena falava que ia tirar o registro de atriz e que na carteirinha veio escrito prostituta. É o espetáculo teatro como expressão de vida. Ela fazia a atriz que ia pra cidade e voltava grávida e você era o filho dela. Isso, exatamente. É uma coisa que a gente não falou, que eu entrei. Só de fraldão. Eu entrei só de fraldão, com uma madeira gigante. Aí, eu não sei como, que Giovana conseguiu me colocar no colo dela. Carregou ela. Giovana magra. E ela fazia uma velhinha, né? Ela fazia uma velhinha, Giovana magra. Hoje eu tô com quase 100, com 90 e poucos quilos, mas... na época era 75 na época eu pesava uns 75. Não sei como que Giovana conseguiu não, mas deu conta. Mas enfim, voltando, eu perdi muito preconceito, graças a Deus. Entendi muitas coisas que às vezes a gente vive numa bolha que a gente acha que a nossa vida é aquele ali, pronto, acabou. E não, foi aí que me deu vontade de sair fora, de conhecer um pouco. Foi aí que eu prestei concurso pra fora, porque eu ficava só nessa bolha de que eu tenho que ficar aqui. E quando você ficou lá em BH, você foi alguma coisa relacionada a teatro? Não, muito pouco. Eu cheguei aí, eu fui em algumas peças, mas muito pouco. Lá, ainda na minha época, tinha uma campanha de popularização do teatro, que eu acho assim, que deveria ter em todo lugar. Eram peças boas a preços baratíssimos. Na época que acho que a gente cobrava o quê? R$2, R$3 de ingresso, né, na época. Lá era R$5, R$10 o ingresso. Né, para uma capital e para o nível de espetáculo. Por exemplo, um dos que eu vi, agora fugiu o nome, mas eu vi alguns que eram de companhias lá internas, e um foi aquele, um espírito baixou em mim. Eu já vi ela aqui. Que tem livro, que participou muito tempo também da Praça é Nossa. Aquela Luísa Ambiel, ela veio aí na época. Não, então, foi um dos que eu vi. Ele virou filme esse espetáculo. Virou filme, virou livro. Acho que eles estavam há anos com ele em cartaz. E eu vi alguns outros que eu também não lembro agora o nome. Então você acabou vendo teatro. Sim, eu comecei. Eu vi uma peça do Miguel Falabella, muito boa também lá, que é baseada naquele filme Gaiola das Loucas. Que você não conhece esse filme? São dois. É um casal, né? Dois homens que criam um rapaz, e aí esse rapaz, se eu não estiver enganado, é baseado nesse filme. Agora me perdi, mas o nome da peça era essa, Gaiola das Loucas. Eu sei que tem esse filme. Eles têm uma boate em que eles dançam, eles são drags e tal. E esse menino, ele cresce, eles criam esse menino. Sim, foi ótimo. Maravilhoso, ri pra caramba. Ele deve ser bom, né? Espetáculo maravilhoso. Ele dirigia, atuava ou só dirigia? Ele dirigia e atuava. E né, o enredo do filme é mais ou menos esse. Que eles criam ele, e aí ele fica mais velho e arruma uma namorada e ela vai trazer os pais pra conhecer. Só que o rapaz falou que tem mãe e pai. Ele não falou que tem pai, entendeu? Aí um deles se veste de mulher, fica todo travestido. Eu acho que é com Robin Williams. Não me lembro bem se o Robin Williams... depois eu vou chegar em casa e vou pesquisar sobre esse filme. Mas acho que e rola uma cena engraçadíssima. Depois eles descobrem que na verdade é um homem, não uma mulher. Que abaixo, acho que, se não estiver enganado, abaixo, o próximo deles tem a boate. É muito legal, muito interessante. Foi um dos melhores que eu assisti lá, mas também, né, Miguel Falabella e tudo mais. Agora, para terminar, eu queria saber o que você imagina, assim, você já esteve dentro do teatro, assim, fazendo, hoje não faz, mas consegue ver as coisas acontecendo.
E o que você imagina desse teatro naiense, assim, nos próximos, sei lá, 5 anos, se você tem esperança, se você espera, tipo, pelo menos eu sonho que tivesse nesse sentido, do jeito que você quiser, não, André? Pois é. Mas você largava isso, eu acho que daqui nos próximos 5 anos vai ser pior, enfim, é contigo. Cara, eu acho que quando a gente tá dentro do teatro, a gente tem mais esperança. Tinha muita esperança naquela época que a gente fosse mais reconhecido, quando virou ponto de cultura mesmo, nossa. Mas aí você vai vendo que você não tem todo aquele apoio, entra administração, sai administração. Algumas apoiam, outras não. Algumas fingem que apoiam. Infelizmente, você sabe como é. A minha esperança é que melhore. Mas, assim, internamente, ainda mais nessa questão de pandemia e tudo mais, a gente vê que vai demorar um pouco. Vai demorar muito, principalmente sobre essa questão cultural, da gente ter essa cultura de ver. E quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu tinha a cultura de que eu estava envolvido no teatro. Eu passei ali um tempo no meu curso de formação e tal, não deu, mas quando eu formei, eu passei o ano de 2012, janeiro a março, procurando essas peças. Aqui eu gostava, porque a campanha de popularização na época era janeiro a março. Eu ia, fui em algumas e tal, mas aí no decorrer do ano tinha alguns espetáculos, mas em sua maioria mais caros, não tão acessíveis. E aí em 2013 eu cheguei aí em alguns outros também, mas depois eu acabei voltando para o Unaí e aí perdi o contato com o teatro lá, né? Não cheguei a voltar lá, visitar alguns amigos, mas não cheguei aí. Mas assim, espero que isso mude, espero ano que vem, esse ano é ano de eleição, ano que vem tem aí uma nova, ou talvez uma consequência de uma gestão, e que eles olhem mais, né? Não só para o teatro, como para outras culturas também, né? Seja ela teatral, seja o artista, um pintor de quadros, o pessoal da dança também, que aqui a gente tem. Aqui no bairro mesmo, Clevinho, que joga bola com a gente, Clevinho, baita do dançarino, o cara dança muito. O Black Dance, no mesmo ano que a gente estava, no mesmo final de semana que a gente estava em Ponte Nova, eles estavam em Patos de Minas, e eles ganharam o festival de lá 2 anos consecutivos. Eles ganharam em 2019 e 2018. Então eles é o atual campeão de Patos de Minas. Patos é um grande exemplo de uma cidade que tem cultura, cara. Lá tem um trabalho assim bem bacana. Aqui a gente tem um trabalho. Eu me sinto o tempo todo assim. Eu me sinto como se eu estivesse vendendo algo. Sei lá, maçã, pão, qualquer coisa. E você tá com fome de maçã, pão, qualquer coisa, mas nem eu vendo isso e nem você come isso, sabe? A gente vê o tempo todo gente reclamando que não tem atividade artística em Unaí, e a gente tem um montão de artistas falando que não tem público. Pois entende? Então quando a gente vê esse caso, é tipo um caso de faculdade mesmo. Você entra e fala que tipo de experiência que eu posso fazer, que tipo de tratamentos que eu tenho que fazer, quais são os viés, quais são as problemáticas para resolver, e o meu caso está solucionado. E são vários, assim, sabe? E essa falta de público é uma delas que é pesado. E também só não tem público porque também não tem grupos. Isso é igual fiel, só existe fiel de igreja porque existe a igreja. Só existe a igreja porque tem fiel. Você lembra quando alguns momentos quando a gente ia distribuir os cartazes? Um dos melhores cartazes da minha época de teatro foi o cartaz de Tango City. Sim. Porque foi muito era chamativo. Foi muito chamativo, isso, boa palavra. Foi muito chamativo. A gente pregando os cartazes, as pessoas paravam, que é isso, moço? Que é isso? Aí a gente explicava, não, é uma peça, assim, a pessoa entra, que dia que é? Mas aí você começa a divulgar. A pessoa vai procurar, mas a pessoa esquece depois. Porque não tá realmente, não é algo da nossa cultura, pelo menos aqui no Naiense, as pessoas, as famílias frequentarem teatro. A gente vê isso. Eles não guardam na cabeça, né? Tipo, se eu anunciar o show do Gustavo Lima daqui 3 anos e
botar uma data, todo mundo vai saber. eles vão saber, porque a gente tem a cultura de ir aos Sim, shows de música, aos shows, principalmente de fora. Principalmente a cultura sertaneja, né? Sim. O movimento sertanejo. Então eu movimento acho que a sertanejo gente tem que chegar universitário. nesse ponto, a gente tem que chegar no ponto onde o público sabe que todo meio do ano tem um festival estudantil, que acontece em Naí, que é um festival estudantil que a gente realiza. E todo final de semana pode ter uma peça em algum grupo de teatro, por exemplo, sabe? A gente tem que chegar nesse ponto. Até lá, vai ser nada assim, braçada forte, grande. Sim, né? Senão, na época que eu morava em Belo Horizonte, já tinha essa questão da popularização, essa campanha da popularização do teatro, que sempre acontecia, janeiro a março. Então janeiro a março era fiel. E todas as peças que eu fui, todas lotadas. Todas, faltava-se ingresso. Faltava muito. Tinha nego que chegava, não, eu quero comprar. Tinha um pessoal, acho que na BHFM, se eu não tiver enganado o nome do programa, era Conversa com Caiete, um negócio assim. E essa mulher, na verdade, uma trans, fazia uma peça. Também muito engraçada, também vi. Era uma história de amor, que ela ia fugir num barco, com o namorado, era muito engraçado. E lotava. A preços populares. Todo mundo sabia que tinha. Aqui precisa fazer isso, precisa fazer uma união dos artistas para que esse tipo de popularização do teatro, por exemplo, aconteça. Tipo, vamos todos os grupos entrar nessa campanha. O Nascênico faz falta nessa questão. O Nascênico faz falta para fazer. O Nascênico é um evento parecido com isso, né? Sim. Tipo, que seja um festival. Não precisa ter um nome o Nascênico, porque uma amostra. Qualquer amostra naiense. Porque a gente não tem troca. As trocas que a gente tem hoje é o festival estudantil, mas é os alunos que estão se apresentando. Embora a gente faz troca com eles. Você lembra quando veio um pessoal dar um curso pra gente lá no Cepasa também? Isso que nós só conseguimos, na época, o Robismar já estava com outro grupo, nós só conseguimos o grupo do Robismar para ir lá. Os outros grupos não puderam, tinha alguma questão de horário, uma questão até mesmo de não querer mesmo participar, enfim, N questões. Mas a gente só conseguiu o grupo do Robismar, porque também foi dado na Cepasa e o grupo do Robismar ensaiava na Cepasa. Né? Então, essa união é muito necessária. A gente tem feito assim uns trabalhos muito fortes para formar novos grupos. Esses grupos que estão surgindo estão sendo bem unidos assim, com a gente e com os outros grupos que tem, assim, pelo menos os que são acessíveis, né? Tipo, o Quírios está sempre trabalhando com a gente também. Eu acho que essa união entre Quírios e Pé na Estrada foi muito bom. Tem feito muitas coisas junto, mas falta, sei lá, todos os outros nichos artísticos se unir também, para fazer com que a cultura, tipo, eu posso ir no espaço do Teatro de Quintal, por exemplo, para assistir uma música, um programa música, por exemplo, para assistir uma exposição de fotos, igual já houve aqui, e sei lá, se a união de todos os artistas acontecer também, isso fica mais fácil de popularizar. Sim, essa união é extremamente necessária. Aquela velha frase, né, união faz a força. E açúcar também. Também. Mas tem que ter, cara. Se não tiver união, não vai pra frente, porque fica você aqui trabalhando no Teatro de Quintal. Aí o Quírios fica pra lá. Aí tem outro grupo lá no Cachoeira, que tá mexendo também. E aí, cara, se não tiver união, não vai pra frente, não vai render. Vai ficar meio que um cabo de guerra. Um cabo de guerra. Você puxando de um lado, eles puxando de outro. O trabalho dele é ruim, o de cá é bom, não sei o quê. Um jogando pra cima do outro. Enfim. É isso. Vai dar certo. Vamos unir esse povo. Já é.